A Federação de Futebol do Rio ainda não confirmou onde será a partida. Do Rio de Janeiro, Guido Nunes para o Sport TV. Valeu, Guido. Obrigado aí pelas informações. É claro que, além de pensar no lugar do jogo, tem que pensar no time que vai entrar em campo também, né? O lado do Carpegiani é esse. A volta do Diego pode ser uma notícia interessante. A estreia do Dourado está confirmada, né? Confirmada. Vai jogar. Agora, esse novo esquema aí que tem uma função diferente para o Lucas Paquetá, foi o que ele testou nesse jogo aí contra o Nova Iguaçu. Mas é um 4-1-4-1, não? No papel né? Mas na prática não entendi muito ainda. Ninguém marca muito, o Flamengo também quase não entrou na área no segundo tempo. Achei o Flamengo um pouco disforme, assim, eu não gostei muito do que eu vi, não. Acho que pode dar certo, mas vai precisar de muito treino, muito jogo. Na prática, o Carpegiani está com dificuldade para tirar o Paquetá do time, né? Está jogando bem, é querido pela torcida. E resolveu um problema quando precisava, quando não tinha ninguém que queria encarar a bronca. Mas aí ele foi lá e disse, não, vou lá, vou tentar fazer e tal. Aí ele tem Everton Ribeiro, Diego e Everton, sai quem? Pois é, esse aqui é o grande problema. Eu tenho uma curiosidade para ver qual será o posicionamento do Diego com o Carpegiani. Eu explico por quê. Eu fiz uma reportagem ouvindo o Júnior, o maestro, e também o Adílio. Os dois que jogaram com o Carpegiani no Flamengo, enfrentaram o Carpegiani quando ele estava no Inter e foram comandados pelo Carpegiani em 81 na conquista da Libertadores e do Mundial Interclubes. O Adílio diz o seguinte, pode reparar, o Carpegiani vai mexer no posicionamento do Diego, essa coisa do Diego ficar ali no meio campo, sem a bola passar por ele, com o Carpegiani, sem chance disso acontecer. Ele acha que o Carpegiani vai colocar o Diego mais próximo da área e o Diego com uma participação muito mais ativa em campo. O Júnior também fala muito em relação a isso, né? O Carpegiani, como foi um grande jogador de meio campo, e que meio campo? Aquele do Inter ao lado do Falcão, depois no próprio Flamengo. O Adílio disse que foi o Carpegiani quem moldou o Andrade. O Andrade aprendeu muito vendo o Carpegiani jogar, né, para formar depois aquele meio campo cérebro de Andrade, Adílio e Zico. Então que essa bola do Flamengo ela vai passar fundamentalmente pelo meio campo e que o Carpegiani, mais do que outros treinadores, entende o jogo de futebol ali no meio-campo e que isso passa muito também pelo posicionamento do Diego. Eu estou curioso para ver como será isso. Agora, se for 4-1-4-1... Ele era recitado assim pela torcida. Andrade, Adílio, Zico, Tita, Nunes e Lico. Mas ontem, o Júnior, que era desse time, aqui com a gente ontem, disse, a gente jogava num 4-5-1. É que não tinha 4-5-1 na época e ninguém tinha coragem de, na hora de fazer o tabelão da placar, ninguém tinha coragem de botar 5 no meio do campo e 1 no ataque, porque não existia. Tanto que o Tita nunca se assumiu como um ponta-direita mesmo. A briga dele com o Tele para a Copa de 82 era essa. Ele não era um ponta-direita, ele era um meia. Ele não queria ser convocado como camisa 7, porque era no Flamengo. Camisa 7 era o típico ponta-direita, que ele nunca se assumiu como tal. O problema é que no meio daquela seleção ele não ia jogar, claro. Né? Porque vai tirar quem? O Sócrates, o Zico, agora, o Falcão? No 4-1-4-1, se o Diego jogar ali ao lado do Paquetá, ele até fica um pouco mais longe da área do que no 4-2-3-1, mas ele pode participar mais da construção de jogo. Mas não é como o Tite quer para ele na seleção? O Brasil joga nessa posição. A vaga que o Tite está oferecendo para o Diego na seleção, oferecendo, testando ali, pensando. É porque não tem a vaga do meio atrás do atacante, né? Por isso que a gente fala que o Luan na seleção não tem aquela posição exatamente para ele. Não tem. Porque o Grêmio joga no 2-3-1, ele é o cara atrás, o centroavante. É do meio. Na linha de três, seleção, ele é do não. meio. Que é o que o Diego faz no Flamengo. O Diego é Agora, da linha de ele 3. pode participar mais do jogo. Talvez ele fique um pouquinho mais distante da área. Agora, ele pode chegar em condições de finalizar. Por exemplo, o Corinthians joga no 4-1-4-1 e o Jadson, pelo menos nesse início de ano, que é um meia, tá perto da área, tá dando assistência, tá fazendo gol. Vai muito do adversário, da condição física do jogador. E o Paquetá tem algo que é muito interessante. Ele se doa em campo. Ele vai até o fim na última bola. Ele mostra que ele está muito atento na jogada e na entrevista mostrou que também está muito disposto a aprender, o que é muito importante também para quem está saindo de sua função. E do meio para frente, foi assim que ele cresceu muito com o Rueda. Ele fez todas as posições, inclusive a de centroavante, que não é a dele, quando precisou substituir o Guerreiro num momento crítico. Que o Rueda não estava usando o Viseu, porque o Viseu não estava bem fisicamente, recuperando-se de contusão também. E aí o Paquetá acabou assumindo ali a camisa 9 do Flamengo. Na semifinal, acho que foi o Paquetá mesmo que jogou, né? Contra o Barranquilha? Não, o Viseu fez os gols, Aqui no primeiro jogo? Contra o bom. Tô lembrando do segundo jogo, foi 2-0, 2 do Viseu, né? Acho que no primeiro jogo jogou o Paquetá, mas aí tem que buscar, enfim. O Paquetá fez alguns jogos improvisados como centroavante. E jogou também aberto dos dois lados, como jogou também no meio campo. Então ele se tornou também muito importante por causa disso. Até durante o jogo,
você tinha a possibilidade de mexer num outro jogador, mudando o posicionamento do Paquetá. Não, mas tudo bem. Só que assim, hoje se o Paquetá quiser jogar do lado direito, ou se o Carpegiani quiser que o Paquetá jogue do lado direito, ele tem que tirar o Everton Ribeiro. Sim. Se ele quiser que o Paquetá jogue no meio, ele tem que tirar o Diego. A sua questão continua valendo, quem sabe? Se ele tiver que jogar do lado esquerdo, tem que tirar o Everton. E aí? E de centroavante não vai dar mais para ele. Não dá. Não, O que e no dá a meio pode ser que ele entender tire o Arão. O Carpegiani não quer tirar esses 3 caras, mas quer manter o Paquetá. E de qualquer forma, vale lembrar, além da questão do Paquetá, qualquer jogo, Flamengo mandante, 30 minutos 0-0, começa grito de Vinícius Júnior. Então tem mais isso também. Ainda tem isso? Tem. O Vinícius claramente não é titular com o Carpegiani. Não é. Ele não tem esse dilema na E ele cabeça. ainda oscila. O que é muito natural da idade, evidentemente. Faz uma partida espetacular, a outra que não aparece tanto. Aí tem outra Tendo também. espaço pelo lado esquerdo, botar na pra cabeça do correr em cima torcedor do vem aquela lateral. pressão sempre. E o prazo para entregar é o meio do ano. Então você vai transformar o jogador em titular agora para ele deixar de ser Vai ter que titular no mexer meio no do time ano. daqui a pouco. Para o planejamento do treinador é ruim, né? Então, É melhor ele ser uma opção de banco mesmo para pegar, inclusive para pegar a defesa adversária cansada no segundo tempo, né? Coisas que favorecem o estilo do Vinícius. mas ele vai ter que fazer uma escolha, porque ele não vai tirar um homem um pouco mais de trás, né? Para manter o Paquetá no time, ele tirar um cara um pouco mais de trás, só se ele sacrificar muito nesse sentido, e nem avançar um da linha de 3 para frente, porque... Mas pode jogar sem o Arão, né? Você joga com os jogadores de lado de campo, Diego, Paquetá, e fica sem o Arão e um primeiro volante atrás. O Arão, pro Carpegiani, o Arão não é o primeiro volante. O Cueja não vai jogar os primeiros jogos da Libertadores. É isso, é aí que tem que ver, Vinícius. Porque hoje ele não tem o Arão, que está machucado, então ele pode manter o Cueja de 1, nesse 4-1-4-1, e botar o Paquetá no meio. Isso. Mas se ele estiver pensando já no planejamento da Libertadores, não tem mais o Cueja. Nos dois O primeiros Arão jogos. teria que ser esse primeiro cara e o Arão é menos defensivo. Ele do que até o Cueja. disse Fica domingo muito que não faceirinho, enxerga. né? Fica parceirinho à beça. O Carpegiani disse domingo que não enxerga o Arão nesse momento jogando de primeiro volante. Pois é. Ele tem outras opções. O Rômulo, que não foi muito bem no jogo contra o Vasco, a torcida até pegou no pé, enfim. E tem o garoto lá, o Ronaldo. Pode ser uma opção. O garoto que está jogando, terminou o ano atuando no Atlético Goianiense, tem potencial. Agora, precisa saber como ele está nos treinamentos para fazer uma função que se exige muito, que esse jogador, cabeça de área, perto da defesa, para proteger a entrada da área. E o Schweinsteiger do Nordeste, não dá não? Jonas? Eu acho que aí está num nível abaixo, Barreto. Foi vaiado no primeiro jogo Acho dele que é um no nível Campeonato abaixo. Carioca. Contra paciência zero. Paciência zero com ele. E de fato, assim, errou muitos passes. Tem cuidado para não se produzir um novo Márcio Araújo, assim. Todo mundo que a torcida do Flamengo gritou demais. fora Claro. já foi, né? A torcida do Flamengo precisa gritar fora para alguém esse ano, né? Isso. Pois é. Porque não- É isso que eu tô falando. Aparentemente Ela vai ser gritou o fora Muralha, o Muralha foi. Ela gritou Márcio fora Araújo, Márcio Araújo, Márcio Gabriel. Araújo foi. Fora Mancoejo, fora Gabriel, já foi todo mundo. Rafael Vaz está na fila. Ah, tem o Rafael Faz, mas não entra, né? Não entra em campo para a torcida gritar fora. Então, né, vai precisar de alguém. Cruel vai isso, precisar hein? de alguém. Maldade isso. Uai, mas saiu a barca com todo Não, mas é mundo verdade. que a torcida É isso que eu tô gritou dizendo. fora. Precisa ter cuidado para não O criar Pará um novo escapou desses. porque ele oscilou no fora ano passado, né? A torcida uma hora perdia a paciência com ele, outra hora voltava. Eu estava num jogo na Ilha do Urubu, aconteceu um fenômeno interessante com o Flamengo. Como os primeiros jogos, basicamente primeiro jogo time sub-20, né? E aí pouco a pouco ele ia colocando alguém do elenco principal, mas invariavelmente um reserva. E aí a meninada correndo, a meninada voando, o Flamengo 100% lá no início do Campeonato Carioca. O Giovani vai para aquecimento. Assim que o Giovani vai para aquecimento, Ilha do Urubu, que bancada muito próxima. Então ali ao lado do banco de reservas, o torcedor aqui atrás, já um monte. Você tá vendo a garotada, você tá vendo a garotada. E com o dedo, assim, apontando assim, ó. Você tá vendo a Eles garotada. estão E o jogando. Giovani já entrou, já pressionados. Já. Aí é difícil. É. Por exemplo, o São Paulo, olha que coisa interessante, só para citar rapidamente. Há 2, 3 anos, a torcida do São Paulo chiava todo o jogo com o Reinaldo. Mas o Reinaldo não dá certo e era vaia. Hoje, o Reinaldo, antes de começar a temporada, a torcida já gritava o nome dele. E já tem um apelido. Agora já é o Edmar, que não o pode Edmar. tocar na bola. E o que já é. Reinaldo virou o King Naldo agora no São Paulo. É ele que vai resolver. O São e tudo, Paulo sabe? tem históricos de avaliações Muitos. equivocadas e de talentos em Vários alguns momentos, né? Isso atrapalha. Essa análise do torcedor, às vezes exagerada, é que o treinador e a diretoria não podem levar isso para dentro. ter E tem um discernimento trabalho, pra isso. inclusive, psicológico, Bob, porque, como o Eudes disse, na arena, o cara tá perto, te pressionando o jogo inteiro, o cara tem que estar pronto para cumprir todas as funções táticas e técnicas que ele tem que fazer em 90 minutos, ainda ter a condição física, e suportar a pressão que vem do adversário e que vem da própria arquibancada. Só para registrar que pode, né? Torcedor pagou ingresso, Claro. pode. Tem Pode, direito, tá pode, lá, pode. garantido, pode. Pode. Não,
né? Não invadindo CT, não Sim. balançando o carro. Não... É que às vezes Se joga for no contra o estádio, próprio pagou time, ingresso, mas pode muito. Como disse o Abel Braga, no Gogol o torcedor é soberano. É isso. Essa é boa. O treinador só não tem a obrigação de balizar Sim. o trabalho Não, nenhuma. dele pelo que Sim. o torcedor gritou. Né? Sim. A decisão final é dele. No Botafogo nós vamos ouvir o Valência, não é isso? Botafogo que enfrenta a Aparecidense pela Copa do Brasil hoje, né? Enquanto se prepara para enfrentar o Flamengo aí pela semifinal do estadual, da Taça Guanabara.